aprendendo a aprender. O que existe de melhor hoje de estratégias com base na neurociência que vão nos possibilitar aprender melhor? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Imagina que você pudesse ter um manual de instrução do seu cérebro. E nesse manual tivesse ali como que o seu cérebro ele retém as informações, ou seja, como que você estuda e não esquece, e ao mesmo tempo, como que você processa essas informações, ou seja, você aprende a pensar e a criar melhores soluções, e também como que você consegue acessar essas informações no momento certo. Eu quero começar contando para vocês uma história que aconteceu comigo, até para que vocês entendam quais são os elementos que precisam ter em um curso para você aprender a aprender. Eu me matriculei, ou melhor, eu me inscrevi para fazer a prova do exame de ingresso para o mestrado em Química na USP. E, obviamente, é uma prova difícil, então eu precisei me preparar, eu precisei estudar alguns meses antes. Mas aconteceu uma coisa interessante. No dia da prova, choveu muito. Eu moro em São Paulo e a cidade, quando chove, enfim, o trânsito fica um pouco mais caótico do que o normal. E eu tive um problema para me deslocar, da minha casa até o local de prova por conta do trânsito. Então eu cheguei para fazer a prova, faltavam alguns minutos para a prova começar. Eu cheguei desesperada, achando que eu não ia conseguir fazer a prova, que todo aquele esforço que eu tive para estudar, para me preparar, ia ter sido em vão, porque eu ia perder essa prova. Então, esse estresse de tudo que aconteceu, a insegurança, o medo, tudo isso afetou na minha performance no dia do exame. Eu comecei a fazer a prova, ou melhor, eu peguei a prova, eu li a prova, eu não consegui responder absolutamente nada na primeira hora de prova. E aí, passando uma hora, você pode sair para ir no banheiro, tomar uma água, foi isso que eu fiz. Saí, tomei uma água, fiz alguns ciclos de respiração profunda e voltei para fazer o exame. Quando eu voltei para fazer o exame, eu costumo dizer que parecia que aconteceu um milagre. Por quê? Porque eu comecei a ter clareza de possíveis respostas, de possíveis soluções que eu poderia apresentar ali naquela prova. E tudo aquilo para mim foi muito estranho, mas enfim, respondi a prova, apesar de ter começado a prova com uma hora mais tarde, porque a primeira hora de prova praticamente meu rendimento foi zero, eu consegui ser aprovada, eu consegui responder a prova inteira e eu consegui ser aprovada. Por que que eu estou compartilhando essa história com você? Qual que é a moral da história? Sempre que nós falamos em aprender a aprender, as pessoas associam muito a estratégias de estudo. Eu preciso de estratégias de estudo? Sim, a minha performance nessa prova, ela depende do quanto eu estudei, de como eu estudei, de toda a metodologia que eu implementei para estudar. Então, eu preciso aprender a adquirir informação, eu preciso aprender a adquirir conhecimento. Isso é um ponto importante. Porém, eu também preciso conseguir acessar esses conhecimentos. O que aconteceu comigo? Devido a todo o ocorrido, a toda essa situação de estresse, de insegurança, algumas substâncias químicas, como adrenalina e cortisol, elas são liberadas e chega a níveis que causam bloqueios de memória, ou seja, essas substâncias, elas bloqueiam regiões do nosso cérebro onde estão as memórias, fazendo com que eu não consiga acessar essas regiões. Então, por mais que você estude, que você esteja preparado, que você saiba todas as respostas ali daquela prova, se você estiver inseguro, com medo, ansioso, você não consegue acessar essas informações. E aí a sua performance cai. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando nós realmente estamos trabalhando o nosso máximo potencial, estamos aprendendo a aprender, eu preciso
trabalhar num universo mais complexo, não é só estratégias de estudo. É por isso que tem muitas pessoas que às vezes não são as mais bem preparadas, as mais bem capacitadas, mas elas conseguem, às vezes, atingir melhores resultados profissionais em relação a outras pessoas que de certa forma, pareciam dominar todo o conteúdo técnico. Ou seja, muito mais, né, de uma forma muito mais intensa, o nosso gerenciamento emocional, ele tem um impacto maior em relação ao quanto eu sei. Então, tem pessoas que sabem pouco. Só que essas pessoas, elas têm um gerenciamento emocional tão bom que elas conseguem comunicar aquilo que elas sabem. E aquela que sabe muito, mas tem um gerenciamento emocional ruim, fica nervosa, ansiosa, ela não consegue, né, mostrar para os outros, comunicar aquilo que ela sabe. Uma prova, ela é um instrumento de comunicação. Um concurso público é um instrumento de comunicação. Quando você vai para uma entrevista de emprego, tudo isso é um instrumento de comunicação, tá? Uma reunião, uma apresentação, tudo isso são formas de você comunicar aquilo que você sabe, de você comunicar como que você resolve problemas, de você mostrar o seu potencial. Esse é o ponto-chave. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente não pode se concentrar apenas em estratégias de estudo quando nós falamos em aprender a aprender. Por quê? Porque existem outros elementos que afetam na nossa performance. E basicamente são 3 elementos que afetam a sua performance. O primeiro elemento é o seu perfil de comportamento, ou seja, as suas forças, você entender quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. Vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que fala assim, olha, eu não tenho foco, eu não consigo estudar porque eu sofro com falta de foco. Eu não consigo ficar muito tempo ali estudando, de repente eu me distraio e isso está afetando o meu aprendizado. A falta de foco, ela pode ser uma fraqueza do seu padrão de comportamento. Existem pessoas que sofrem com falta de foco e existem outras pessoas que elas sofrem com falta de criatividade. Elas têm muito foco, mas são pouco criativas. E tudo isso está relacionado a 2 modos de atuação do nosso cérebro. O nosso cérebro ele atua em modo focado e o que nós chamamos de modo difuso. O modo difuso, ele é aquele modo que permite com que eu exerça a minha criatividade, com que eu tenha soluções criativas. Enquanto o modo focado é o modo que eu preciso utilizar quando eu estou estudando. Só que se você entender como que você ativa cada um desses modos, você pode melhorar a sua performance. Então, aquela pessoa, eu sofro com falta de foco. Ok, quais são os elementos que afetam o foco? Então, quando eu tenho um ambiente mais organizado, né, um ambiente que tem poucos estímulos no meio. Porque por que nós perdemos o foco? Porque eu tenho um ambiente, muitas vezes, que ele está bagunçado, que ele está desorganizado, né? Um ambiente rico de estímulos. Quanto mais estímulos eu tenho no ambiente, mais a minha mente começa a se distrair e eu não consigo direcionar para aquilo que eu preciso. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade de trabalhar com o cérebro em modo focado, elas precisam ter um ambiente mais organizado. Enquanto aquelas pessoas que é o contrário, né? Eu tenho muito foco, mas eu não sou uma pessoa criativa. A criatividade, ela é aguçada em momentos de pausa. Então, quando você vai fazer uma atividade física, quando você vai tomar um banho, quando você se desconecta daquele problema que você quer resolver, nós acionamos o nosso cérebro em modo difuso, que é o modo que vai me permitir ter maior criatividade. Por isso, a gente precisa muito trabalhar essa questão do autoconhecimento. Identificar qual que é o seu padrão de comportamento e isso vai nos mostrar quais são as suas forças, o que você faz com muita facilidade e quais são os bloqueios, o que está te impedindo de aprender, tá? Um outro ponto importante são as estratégias de estudo. Eu preciso aprender a estudar. Eu preciso estudar de uma forma eficiente. E aqui eu já vou dar algumas dicas para vocês. Sempre que você for assistir uma aula ou ler um livro, papel e caneta na mão, sempre fazendo anotações. Quanto mais estímulos do nosso corpo, quanto mais esforço nós fazemos para estudar, para aprender,
maior é o nosso poder de fixação. Como assim, Simone? Sempre que você for assistir uma aula, que você for ler um livro, faça resumos. Eu preciso ter um esforço dentro daquela atividade para mostrar para o meu cérebro que aquela informação ela é importante, ela precisa ser armazenada. Basicamente, o que vai fazer com que o nosso cérebro armazene as informações são duas coisas. Ou quando eu recebo uma informação com alto impacto emocional, né? Então, começa a pensar em momentos que foram importantes para você, né? Eu gosto de jogar essa brincadeira. O que você estava fazendo quando você recebeu a notícia do incidente das Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Muito possivelmente você vai se lembrar com detalhes. Por quê? Porque é uma informação que você recebeu com alto impacto emocional. Mas eu também posso fazer com que o meu cérebro se lembre das informações quando eu pratico essas informações. O que é praticar? Fazer resumos, resolver exercícios ou então ensinar outra pessoa. Ensinar outra pessoa é a forma de você praticar que envolve maior esforço. Se o esforço é maior, o nosso cérebro reconhece aquilo como mais importante. Então, isso vai para a sua memória definitiva, né? Ou seja, vai fazer com que você não esqueça, tá? Outro aspecto importante, assistir uma aula, ler um livro, você precisa praticar esse conteúdo no mesmo dia, antes de uma noite de sono. Por quê? Porque é durante o sono que as nossas redes neurais, que as nossas memórias são consolidadas. Então, você precisa ter um sono de qualidade para que você aprenda. Essa história de passar uma noite em claro sem dormir é péssimo para quem realmente quer aprender. Eu preciso ter um sono de qualidade para que o meu aprendizado aconteça. Então, pessoal, eu estou exemplificando tudo isso, por quê? Porque um curso de como aprender a aprender, ele precisa te trazer metodologia de estudo. Isso é importante, tá? Além das metodologias de estudo, eu também preciso ter técnicas de gerenciamento emocional. Estudos mostram que 80% da nossa performance depende do gerenciamento emocional. Ou seja, se eu estou com medo, se eu estou ansioso, se eu estou estressado, tudo isso eu tenho liberação de substâncias químicas que vão fazer com que eu entre num estado de baixa performance, que na realidade é uma maneira do nosso cérebro nos colocar numa condição de segurança, tá? É como se na natureza você estivesse tendo um ataque de um predador, de um animal. Então, imagina que você está caminhando na floresta e de repente apareceu uma cobra. Então, o que vai acontecer? O olho arregala, né? A gente tem toda aquela postura de fuga, ou então, se não der tempo, se aquele animal te atacar, você entra em confronto com o animal. Nós chamamos esse mecanismo de sistema de luta ou fuga. Ou seja, sempre que você se sente ameaçado, o nosso cérebro aciona esse mecanismo. E uma das características, quando esse sistema está ativado, é a alta liberação de adrenalina e cortisol, que te causa brancos de memória. Então, o que a gente precisa entender? Como que esse mecanismo ele é ativado e como eu saio desse mecanismo? Caso contrário, não adianta estudar. Não adianta utilizar a metodologia de estudo e você estiver ali da melhor forma possível. Você precisa saber gerenciar suas emoções. E uma estratégia é a respiração. Quando você faz ciclos de respiração, né? Puxa o ar, segura alguns segundos e solta, você está oxigenando essas áreas e isso desativa esse sistema de ameaça. Então, pode te fazer voltar para uma condição de melhor performance, tá? Então, esses são três elementos que são fundamentais para que realmente você aprenda a aprender e você possa se desenvolver na sua máxima performance, você possa colocar o seu cérebro na sua máxima performance e dar o seu melhor, colher os melhores resultados. Então, basicamente, nós temos o desenvolvimento desses três pilares. O autoconhecimento, que eu identifique as minhas forças e fraquezas, como estudar, estratégias de estudo, e também a questão do gerenciamento emocional, ou seja, como que eu me coloco numa situação de autoconfiança. Se hoje você está procurando por um curso de como aprender a aprender,
muito cuidado se esse curso só trabalha estratégias de estudo. Por quê? Porque a estratégia de estudo não vai te fazer colher necessariamente os melhores resultados. Existem outras coisas que afetam, tá? Dentro do meu treinamento, que é o método SIGA, como despertar o seu máximo potencial, nós trabalhamos basicamente 4 pilares. Então, no primeiro módulo do nosso curso, nós falamos sobre autoconhecimento. Então, é um módulo que ele vai te mostrar quais são os padrões de comportamento humano e dentro desses padrões você vai entender quais são as suas forças, o que você tem muita facilidade e quais são as suas fraquezas, o que está te bloqueando de aprender. E aí existem estratégias para você potencializar suas forças e reduzir as suas fraquezas, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente trabalha dentro do método SIGA. No segundo módulo, basicamente, são as estratégias de estudo. Como que o nosso cérebro funciona, quais são os modos de atuação do nosso cérebro. Então, quando que você consegue ativar o modo foco, quando que você consegue ativar o modo que vai te trazer criatividade, em que momentos você tem que ativar cada um desses modos, como que você estuda e não esquece, então a prática é super importante, o papel do sono, né? Como que você pode ler mais rápido, como que você pode aprender mais rápido, estratégias para você fazer prova, estratégias para aprovação em concurso e estratégias para você aprender qualquer coisa de forma rápida, né? Eu costumo dizer que quem sabe estudar, estuda menos e aprende mais. Além disso, no terceiro módulo, nós trabalhamos a parte de autoconfiança, que envolve todo o gerenciamento emocional. Eu trouxe para vocês esse exercício da respiração, que é super eficiente, mas toda essa prática emocional, ela é um processo. Então, existem exercícios que nós vamos implementar na rotina, que vai fazer com que você se coloque em uma condição de autoconfiança. E isso vai fazer com que você consiga comunicar aquilo que você sabe, que você consiga dar o seu melhor, tá? E além disso, dentro do método SIGA, a gente tem um diferencial que nós trabalhamos ferramentas de planejamento estratégico. Então, quando você se conhece, você aprende as estratégias de estudo e você consegue ter autoconfiança, a partir do momento que você tem tudo isso, você consegue fazer um plano de ação, um planejamento estratégico que vai permitir com que você tenha o passo a passo do que precisa ser feito para você atingir o seu objetivo. Então, pode ser que você está aprendendo a aprender porque você quer passar no concurso, pode ser que você está se preparando para uma nova oportunidade de trabalho, pode ser que você esteja fazendo um processo de transição de carreira, pode ser que você queira empreender. Então, quando você se conhece e passa por todo esse processo, você vai ter acesso a ferramentas que vão te ajudar a construir esse caminho para que você tenha a sua conquista. Um dos grandes diferenciais do método SIGA, comparado a outros métodos que existem no mercado sobre como aprender a aprender, é porque nós trabalhamos todos os elementos que vão afetar realmente na sua performance, ou seja, nos seus resultados. Cuidado se você vai fazer um curso exclusivamente de técnicas de estudo. Não é só isso que vai afetar a sua performance, tá? Então, resumindo, pessoal, algumas dicas que eu deixo aqui para vocês. Sempre que vocês forem estudar, estudem de modo ativo, fazendo resumos ou então ensinando alguém, né? Assiste um vídeo e conta para uma outra pessoa aquilo que você aprendeu nesse vídeo. Isso vai aumentar o seu poder de retenção, vai fazer com que você estude e não esqueça. Aplique o exercício da respiração para que você possa aumentar a sua autoconfiança e com isso ter melhores resultados. Agora, se você está buscando um treinamento profundo, que você quer realmente se desenvolver, você quer realmente trabalhar todos os pilares que afetam a sua alta performance, eu convido você para conhecer o meu treinamento, o método SIGA. Aqui na descrição eu deixei um link que tem um vídeo que vai explicar tudo sobre o método com mais profundidade.
E se você estiver disposto a fazer parte do grupo de alunos do Método Siga, você vai ser muito bem-vindo. Eu encontro você no próximo vídeo.